Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos que puderem ficar em pé. Vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor, né? Glória a Deus. Mais uma vitória, né? Só de chegar aqui, mais uma vitória. Só de estarmos aqui, né? Ter um lugar para a gente estar adorando ao Senhor. É mais uma vitória. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Nessa hora, Deus, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus. Porque, ó Deus, nós somos falhos, ó Deus, e nós, muitas das vezes, ó Deus, fazemos o que não é para ser feito, falamos o que não é para ser falado. Que nessa hora, ó Deus amado, o Senhor venha nos perdoar. Venha, ó Deus amado, restaurar a comunhão com o Senhor, com o Teu Santo Espírito. E que, ó Deus, o Senhor venha operar em nosso meio, ó Pai. O Senhor tenha liberdade de fazer como o Senhor quiser. Porque, ó Deus, o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor conhece o meu interior, o interior dos irmãos que estão aqui comigo para Te honrar e Te adorar. Faça, ó Deus, como o Senhor quiser, ó Deus, que o nosso pensamento, ó Deus, esteja ligado, ó Deus, agora no trono, no alto, e que nós venhamos entender que nós estamos aqui para Te adorar e honrar o Teu santo nome. Abençoe as nossas vidas, abençoe esse culto, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, vamos estar louvando ao Senhor com uma canção.
Glória a Deus. Estamos na santa presença de Deus. Renda Ele, aleluia.
Vamos cantar. Pé
Abram as suas Bíblias em Atos 16. Nós vamos ver Atos 16, 16. Atos 16, 16. Amém? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Só um instante nesse 17 aí. Ela está falando alguma mentira ali, a moça que adivinhava? Ali ela fala assim, ó, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, ela não está falando nenhuma mentira. Certo? Amém? É verdade aquilo. Próximo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te ordeno, saia dela. E na mesma hora saiu. Só um momento nesse daí também. O que aconteceu ali? Ela estava falando alguma mentira? Mas o que aconteceu ali? Perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, sai. Então o que aconteceu? Quer ver um exemplo? De repente eu falo assim, um exemplo, Marcelo, né? Eu vou tomar, dá licença, tá, Marcelo? Falei: nossa, o Marcelinho, como que toca o baixo? Nossa. É mentira, ele toca baixo, não toca? Se eu chegar assim: nossa, Marcelinho, toca baixo, não sei. É chacota? É verdade, mas eu estou debochando. Sim ou não? Nossa, como prega bem, nossa, que bonitinho. Nossa. É verdade, mas é uma chacota. Nossa, o Estrela, como que ele emenda os fiozinhos? Não é? Machuca, não machuca? O que aconteceu ali? Perturbando, voltou-se e disse ao Espírito. O diabo, muitas das vezes, ele quer brincar, ele quer fazer com que a igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, vire chacota. Que a igreja do Senhor vire chacota. Vamos estar orando. Vou pedir para os irmãos sentar, mas não feche suas Bíblias, vamos estar acompanhando. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nessa hora, Deus, eu peço que o Senhor use a minha vida como instrumento nas suas mãos. Tenha misericórdia de mim, ó Pai. Em nome de Jesus, abra o coração, abra o entendimento, Pai, de nós todos, porque, ó Deus, precisamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Precisamos entender, ó Deus, o que o inimigo tem tramado contra nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai amado, nos proteja, ó Pai, e faça, ó Deus amado, que nós venhamos, ó Pai, entender a estratégia do inimigo nessa última hora, em o nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Da forma que eu falei, não fechem as suas Bíblias, vamos estar acompanhando. Então, se não era mentira, era verdade, eles estavam ali fazendo o quê? Pregando, anunciando o Evangelho. Sim ou não? Pregando e anunciando o Evangelho. E o Evangelho leva a Deus, leva ao caminho, e leva a Deus. Então ele se perturbou.
Mas por quê? Pelo jeito. Diz ali que por vários dias aquela menina ia ao encontro deles e começava a falar: olha aí os homens de Deus que estão falando do caminho e tal. E começou. Ele perturbou, voltou e repreendeu o espírito que estava nela. Vocês estão entendendo que nessa atitude dela tinha um espírito demoníaco dentro? Vocês estão percebendo que dentro dela havia um espírito querendo fazer alguma coisa contra Paulo e Silas? Vocês estão entendendo? O que está acontecendo hoje? Eu não vou falar aqui, tá? Eu não vou falar aqui. Eu ia até falar, mas eu não vou falar não. Tem um menininho de 14 anos aí. Ficou famoso, não ficou? Menininho de 14 anos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ficou famoso, não ficou? Tá todo mundo falando dele, né? Esses dias até eu mesmo estava brincando com isso. Até eu mesmo estava brincando com a Alice, até brinquei com o pastor. O Espírito Santo de Deus, ele falou assim para mim: olha, por várias vezes, até ontem eu estava comentando com o pastor, conversando com ele. E o Espírito Santo de Deus fala assim: olha, nessas últimas horas, nesses últimos dias, vão aparecer pessoas que vai fazer com que vocês, não vamos mais ter credibilidade. Por causa de nós mesmos. Por causa de muito de nós. Muitos que falam que são cristãos. Muitos que falam que vêm em nome do Senhor. E pisa na bola. Antigamente era bonito você falar assim: eu sou crente. Não, ele é crente, pode confiar no Marcelinho, que se ele emprestou, ele vai devolver. Se ele emprestou, ele vai devolver. Crente tinha o nome de honesto. Você falava que você era crente, hoje você fala que não, toma cuidado. Toma cuidado. No nosso meio, é um lugar para ter mais pessoas honestas, mais pessoas que amam o próximo, mais pessoas que têm um tipo de caráter diferenciado. Eu não estou falando aqui que eu acredito, pelas pessoas que eu convivo, pelas pessoas que eu vejo, eu acredito que aqui não tem esse tipo de gente. Mas nós temos que tomar cuidado com o que você faz, com o testemunho que você dá. Lá fora, nós temos que ser, lá fora não, aqui dentro e lá fora, nós temos que ser visto como luz, aquele que vai mostrar o caminho, não aquele que vai ser chacota. Esse menininho aí, ele está sofrendo um bocado aí por causa das coisas dele, não quero entrar nisso daí. Mas a igreja, ela não pode perder a credibilidade. A igreja, ela tem que ser de pessoas sérias, pessoas que dão testemunho. Paulo e Silas, eles estavam indo para Filipe, se não me falha a memória. Filipe era uma cidade dominada pelos romanos. E os romanos tinham as crenças, tinha o jeito deles agir, tinha os deuses dele. E quando entra Paulo e Silas pregando um outro evangelho lá, o inimigo imediatamente já começa a tomar algumas providências, fazer com que Paulo e Silas não tenham tanta credibilidade assim. O cristão, ele tem que ter atitude de cristão. Começou a debochada de mim, ou debochar de alguém de nós, não é para a gente ficar feliz ou dar risada junto. Não é para mim ficar feliz e achar, olha, bem feito, não. Porque ele está levando o nome de Cristo. Nós acabamos de cantar, te louvarei, me tornei meu amigo de Jesus. Não é? Teu amigo me tornei. Se você é amigo de alguém, você vai debochar daquele? Vai permitir que deboche? Se eu ver alguém debochando de um dos meus amigos, você acha que eu vou... Eu não sou tão amigo assim.
Eu não sou tão amigo daquele que eu falo que eu sou amigo. Então Paulo e Silas, ele repreendeu aquele demônio, porque é um demônio. Paulo, né? Repreendeu aquele demônio, em nome de Jesus, saia dela. Tomar cuidado, porque o diabo, ele é sujo. Ele quer fazer com que a igreja dos últimos dias perca a credibilidade. Ali em Atos é dividido em duas etapas. Atos começa ali falando de Pedro. Pedro, ele ali em Jerusalém, ele começa a trabalhar em Jerusalém. Na outra parte de Atos ali, né, quem escreveu Atos foi Lucas. Na outra parte ali de Atos, ele começa a relatar o crescimento da igreja. O crescimento da igreja junto ao testemunho de Paulo e Silas. O que estava acontecendo? A igreja estava crescendo. A igreja começou a crescer. O inimigo, calma aí, eu vou fazer com que esses dois fiquem desacreditados. Eu vou fazer com que esses dois percam a seriedade. Foi um dia, 2 dias, até que ele tomou uma atitude. Repreendeu e o espírito saiu. O que aconteceu ali depois? Foram açoitados. A população pegou Pedro, pegou Paulo. A população pegou Paulo e Silas. Paulo e Silas ou Pedro e Silas? Me confundiu. Paulo e Silas, pegando ele pelos braços, apresentou ele à autoridade da cidade. A autoridade mandou que eles fossem açoitados. 39, depois mais uma, 39 e tal. Né? Então eles foram açoitados. E depois que eles foram açoitados, foram jogados dentro da prisão. A Bíblia relata também que quando eles foram jogados dentro da prisão, colocaram ele no tronco. Tronco é um lugar onde você fica sentado no chão, com os pés retos, né, com os pés fincados lá e trancado, encadeado. Tamanho medo daqueles dois sair dali. Quando eles são açoitados, são aprisionados, eles tinham tudo para ficar revoltados. Eu estava fazendo o serviço do Senhor. Eu estava trabalhando para Deus. Eu expulsei um demônio. O pessoal me pegou e me prendeu. Eu tinha tudo para ficar revoltado. Eu apanhei e estou preso. Aonde estava Deus nessa hora? Eu apanhei porque eu estava falando de Deus. Eu apanhei porque eu expulsei um demônio. Eu libertei em nome de Jesus um demônio de uma menina. Estou eu e meu amigo aqui, Paulo e Silas, na prisão. Uma outra coisa que Paulo e Silas nos ensina, que no meio da tribulação, na onde está mais doendo, na onde mais eu me sinto sozinho, é a hora que eu vou louvar com todas as minhas forças. É na hora mais difícil da minha vida, é a hora que eu vou louvar. A Bíblia relata também que à meia-noite, Paulo e Silas, estando na prisão, eles começaram a louvar. E de repente aconteceu um terremoto. E as grades se romperam, os cadeados se abriram. E o carcereiro gritou. O carcereiro gritou não. O carcereiro pensou: agora eu estou no sal. Como diz lá na roça, né? Agora eu estou no sal. Mandaram eu cuidar desses dois. Fugiu todo mundo. Eu vou me matar. Eu vou me matar. E a Bíblia relata que ele desembainhou a espada. Na hora que ele ia contra o corpo dele com a espada,
eles gritam: não te faça mal nenhum, nós estamos todos aqui. O cristão, ele confia no Senhor de todas as formas. Podia ter rompido as barreiras e fugido. Bom, foi o Senhor que abriu as gaiolas. Foi o Senhor que abriu essas cadeias. Eu posso fugir, vou aproveitar e vou dar no pé. Mas não. Porque ele sabia que se eles fugissem dali, ia sobrar para o carcereiro. Nós temos que ter atitude de cristão, estudar as Sagradas Escrituras e ver como que os cristãos se comportam de verdade. Não aceitar deboche e não aceitar as corrupções. Se eu fugisse da cadeia, eu sou inocente, eu tenho Deus ao meu lado. Eu vou esperar pela providência dele. Mas a gaiola está aberta, mas Deus abriu, mas não é a hora de eu sair ainda. Quando for a hora de eu sair, ele vai me mostrar. A fidelidade que o cristão tem que ter com o Senhor, com as coisas certas, é que faz toda a diferença. Eles louvaram, as cadeias se romperam, e na hora que o carcereiro se deu por conta, ele ia contra a própria vida, Paulo e Silas deu mais um testemunho de fé, mais um testemunho de certeza, que o Senhor é quem estava cuidando deles. E aí, o que aconteceu mais adiante? O carcereiro pergunta: como posso eu ser salvo? E eles tiveram a oportunidade de falar do Senhor para o carcereiro. E aonde lá a gente ouve dizer que, muitas das vezes a gente vê, né, que algumas pessoas falam: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? É desse texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque foi apresentado o Evangelho. Se eu e minha casa serviremos ao Senhor, toda a minha parentela ouviu do Senhor e creu no Senhor. Quando eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque eu dou testemunho do Senhor. Quando eu e minha casa servem ao Senhor, porque eu como crente, como eu sendo cristão, eu dou testemunho do Senhor. Quando eu e minha casa servir ao Senhor, é porque o Senhor operou em minha vida e atingiu os demais. Quando eu e minha casa servir ao Senhor, não é porque eu sozinho, eu isolado, eu escondido, sou servo do Senhor e não faço nada pelos meus. Ele ouviu lá na cadeia, ele escutou do Senhor lá na prisão, ele testemunhou do Senhor lá na prisão. Houve uma... Ela começa fique em descrédito, fique parecendo piada. Eu estudando, eu vi que fiz uma comparação, né? De que a igreja ela estava crescendo naquela época. Estava aumentando o número de irmãos ali. Então o diabo, estrategista do jeito que é, começou a fazer com que aquela menina, instrumento dele naquela hora, começou a debochar de Paulo e Silas. E a estratégia era o quê? Diminuir a igreja, diminuir a força que a igreja estava tendo. Agora eu vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em Joel 3,18. Joel 3,18. É um livro pequeno. Então vamos lá. Joel 3,18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos. É isso aqui mesmo? Não. Irmão, acho que eu falei errado. Calma aí. Ainda bem que eu coloquei no WhatsApp, que eu não perco.
profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Isso aqui está falando no finalzinho. Quando Jesus estiver próximo de vir, isso aí vai acontecer. Olha lá. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. Se a igreja ela não tiver postura, se a gente vê essas coisas, esses ditos aí memes, e a gente cascar o bico igual o mundo faz com as coisas da igreja, com as coisas santas, do jeito que o mundo faz, você acha que a gente vai ter credibilidade quando essa hora que chegar? Você acha que a gente vai ter credibilidade de a gente compactuar com as piadinhas contra nós, contra a igreja, contra a noiva do Senhor? Você acha que as pessoas vão acreditar nas profecias, nos sonhos que vamos ter, e alguns já estão tendo, em muitos lugares aí já estão tendo alguns sonhos? Você acha que as pessoas vão acreditar em nós quando você for profetizar, o seu filho for profetizar? Eu acho engraçado que no nosso meio a gente fala mal de nós mesmos, né? Muitas das vezes a gente fala mal de nós mesmos. Você já viu alguma pessoa de outra religião aí sair na internet e ficar... Não existe isso. Só existe isso no nosso meio. Crente atacando crente todos os dias. Você abre a internet, crente atacando crente. Para isso aí acontecer e a gente ter crédito, a igreja tem que ter postura de crente. A igreja tem que entender que a estratégia do inimigo é fazer com que a igreja não tenha crédito. É fazer com que as coisas que nós falamos não seja de qualquer jeito ou de... Não deixe brincar com a nossa fé. Não deixe a nossa fé virar chacota na boca dos outros aí. Segunda Pedro 3:3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Segunda Pedro 3:3. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Quem sabe o que é escarnecedor aqui? É os debochadores. É os debochadores. É o que fazem chacota. Andando segundo a sua própria concupiscência. Segundo concupiscência é pecado. Andando conforme o seu pecado. Vai ter um show. Eu não sei se vai ter ou já teve. Vai ter, não vai ter? Já teve? Já teve. E eu estava vendo algumas pessoas acordando 5 horas da manhã, correndo para lá, se agarrando na grade lá, falando, né, que estava se agarrando na grade, e que eles iam de tobogã para o inferno, junto com essa cantora aí. Vamos diretamente para o inferno. A ideia do mundo é que o inferno é brincadeira. A ideia do mundo é que o inferno não é real. A estratégia do diabo é o quê? É mentira. Não existe. Isso é palhaçada, isso é brincadeira. Isso é história. E não é. O céu é real. O inferno também é real. Só existe 2 caminhos. Só existe 2 lugares para a gente ir. Ou o céu ou o inferno. O Senhor, Ele preparou o céu para nós. O Senhor preparou o céu para nós. Jesus
Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem um outro jeito de chegar ao céu, se não for pelas pisadas, pelas pegadas. Não deixe ninguém fazer de nós uma chacota. Não deixe ninguém espizinhar em nossa fé. Não deixe a sua fé cair em descrédito, porque é ela que vai te levar ao céu. Não perca tempo. Agarre a sua fé com todas as forças. Vão tentar tirar a sua fé. Vão tentar fazer você desacreditar. Vão colocar um monte de coisa para fazer com que você perca a sua fé. Teorias e mais teorias. Escarnecedores e mais escarnecedores. Todos eles virão nos últimos dias. Nós somos a igreja dos últimos dias. O Senhor Jesus está vindo. Alguns dizem, que o Senhor Jesus vai voltar. Eu digo que Ele já está vindo. Estejamos nós todos preparados. Para muitos vai ser uma alegria, mas para muitos também vai ser ranger de dentes. Para muitos vão querer a morte e não vão conseguir morrer. Vai ser dia de desespero, mas para a noiva do Senhor vai ser um dia de festa, em que a gente vai encontrar o Cordeiro, aquele que nos resgatou, aquele que pagou um preço que eu não podia pagar, rasgou a cédula que me condenava. E nós vamos poder chegar aos pés dele e o adorar eternamente. Amém?
irmãos podem se assentar um pouquinho. Pode sentar. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos já pararam para pensar na letra desse louvor? Já? Distante de ti, Senhor, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, és o ar que eu respiro. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Hernanes Dias Lopes hoje, pela tarde, e ele falou a seguinte coisa. Quando nós tivemos a pandemia da Covid-19, tinha um banqueiro muito rico, e ele foi acometido dessa enfermidade. Pegou Covid, e ele tinha dinheiro e mais dinheiro, né? E aí, a filha dele, quando ele morreu, a filha dele disse a seguinte frase: o meu pai tinha tudo, tinha casa, tinha carro, tinha tudo, tinha dinheiro, mas ele morreu porque a única coisa que ele não podia pagar, que era de graça, o que é? Falta de ar. A falta de ar matou ele. Então, meus amados, nós temos que estar atentos para esse momento que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor, né, é muito bem clara que nos últimos dias se levantariam os falsos profetas que enganariam até os escolhidos. E tem muitas pessoas sendo enganadas. Muitas. São poucas não, é muita gente. Muita gente. E o que nos assusta é que quando você vê uma pessoa, principalmente morador de rua, essas pessoas, né, que estão aí muitas vezes se encontra e está abatida, está machucada, você vai perguntar: não, eu já fiz parte de uma igreja, mas aconteceu isso e isso e isso. O que aconteceu? Foi ferido. Então, meus amados, todo culto nós falamos aqui de buscar um relacionamento com Deus. Então, para nós não sermos enganados, vamos usar isso. Usar a palavra. Porque nós não vamos ser enganados por ninguém, se nós conhecermos a palavra. Se nós conhecermos a Deus. Não saber somente quem é Deus, é conhecer. Saber é uma coisa, conhecer é outra. Conhecer os preceitos dele. Conhecê-lo intimamente, porque aí nós não vamos ser enganados. Ninguém vai ficar tirando chacota de nós, não. Porque é isso que as pessoas querem. Lá o pastor Rodrigo estava falando aqui do menino lá, né? Lá no meu trabalho vieram me perguntar para mim o que eu achava. Eu falei assim: você é pastor? O que você acha lá do garotinho lá? Eu falei: eu não concordo com nada que ele fala. E ainda se eu conhecesse os pais dele, eu ia falar assim: vocês têm que dar uma cintada nele. Dar uma varada nele para ver se ele para de falar tanta bobagem. Só que nós não podemos culpar o menino também. Porque por trás dele há pessoas más intencionadas. Não é verdade? Há pessoas más intencionadas. Mas o dever da igreja é falar a verdade. Nada há contra a verdade, senão a verdade. Então nós temos que falar a verdade. O mundo tem que conhecer quem é Deus. Quem é o nosso Deus. Amém? Crescei, é o tema do nosso congresso, hein? Crescei na graça
e no conhecimento. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Para que quando um falso profeta se apresentar diante de nós, nós possamos dizer: não, eu conheço o verdadeiro Deus. Eu sirvo um Deus verdadeiro. Vamos estar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, dos maus ensinos desse mundo, Senhor. Senhor, preserva, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração, porque muitos falsos profetas têm se levantado nessa última hora, Senhor, para enganar, Senhor Deus, o Teu povo. Mas nós pedimos ao Senhor que a cada dia o Senhor coloque no nosso coração desejo de Te conhecer cada vez mais, Senhor, de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados, Senhor, mas nós venhamos a estar com os nossos passos firmados na Tua palavra. Por isso, Senhor, guarda-nos do dia mau, Senhor meu Deus, e que, Senhor meu Deus, a profecia de Joel se cumpra na nossa vida, que o Espírito Santo seja derramado sem medida sobre nós, Senhor, para que os nossos jovens sejam usados, para que os nossos anciões tenham visões, tenham sonhos, para que a Tua igreja seja usada com poder e graça para pregar o Evangelho, Senhor. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sem medida sobre o Teu povo, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção, para que quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, grande para aqueles que estão firmados na Tua presença, terrível para aqueles que desprezam a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. É isso que nós queremos ouvir, Senhor, porque nós Te amamos. Por isso aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, porque vamos iniciar, Senhor, mais uma semana. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, das enfermidades, Senhor meu Deus. Cura, Senhor, as nossas enfermidades nessa hora, Senhor. Restaura a saúde do Teu povo, Senhor. Abram as portas para aqueles que precisam, Senhor meu Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre nós, pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a Tua igreja, Senhor, e sobre todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter o congresso dia 25. Então